O ranking da empresa QS, a empresa que avalia o ensino superior em todo o mundo, aponta que 9 das 10 primeiras colocadas são instituições brasileiras. A Universidade de São Paulo, a USP, aparece na primeira colocação. E sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora aqui no Tom Maior com a professora Fátima Nunes, coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico da USP. Professora Fátima, boa tarde. Obrigada pelo contato aqui com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de a gente falar um pouquinho da nossa universidade e estamos à disposição. Professora, conta aqui pra gente, né, como que a senhora avalia esse ranking, quais são os fatores, né, que levaram a universidade a chegar a essa primeira colocação? Bom, em primeiro lugar, eu acho que estar entre as primeiras da América Latina e a primeira brasileira da América Latina é uma grande responsabilidade, né? Porque os olhares se voltam para a universidade. Mas internamente, dentro da Universidade de São Paulo, a gente sempre fala que os rankings têm que ser entendidos e interpretados com parcialidade, porque cada ranking ele tem uma finalidade, cada ranking mede um aspecto, né? Esse ranking da QS, por exemplo, ele mede reputação e produção científica, né? Então, assim, para a universidade é uma grande honra fazer parte desse ranking, mas a universidade em si, ela não fica, digamos assim, correndo atrás do ranking. Pelo contrário, ela usa os resultados do ranking para identificar pontos fortes e pontos fracos para ver onde ela pode melhorar. Mas, com certeza, é uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade, né? Porque a gente sabe que a Universidade de São Paulo ocupa uma posição aí de liderança e as suas atividades e as suas ações são seguidas aí no Brasil inteiro, né? Então é muito importante, esses resultados são importantes, principalmente porque nos ajudam a fazer um autodiagnóstico cada vez que o ranking sai, em função dos indicadores que são usados por cada um deles. E professora Fátima, né, falando um pouco a respeito também da pesquisa científica, qual que é a importância da pesquisa científica, né, falando de maneira geral, não só para o estudante, mas também para a sociedade de maneira geral? Essa pergunta é muito boa para a gente também ter a oportunidade de falar um pouco do papel das universidades, né? No Brasil, os principais locais que se fazem, ainda que responsáveis pela pesquisa científica, são as universidades. Em especial, as universidades públicas que têm pós-graduação estrito sensu. Nós temos várias particulares também muito boas com pós-graduação estrito sensu, mas majoritariamente os mestrados e doutorados aprovados pela CAPES, que é o órgão avaliador, estão principalmente nas universidades públicas no Brasil inteiro, né? Então, a importância desse sistema é que esses resultados de pesquisas são os resultados que promovem o desenvolvimento social, científico e econômico do país. Então, vários desses resultados, posteriormente, são feitos parcerias com o governo, parcerias com empresas, para que eles sejam transferidos pela sociedade. Então, é muito importante, o sistema superior brasileiro, e em especial a universidade pública, ela ocupa um lugar de destaque porque eu não sei dizer exatamente a porcentagem, mas majoritariamente as pesquisas que desenvolvem e trazem desenvolvimento para a sociedade são feitas nessas universidades por meio dos alunos de pós-graduação. Então, é muito importante, primeiro, o financiamento a essas universidades, em especial as atividades de pesquisa, né, que a gente tem visto aí que ultimamente tem sofrido vários ataques. Então, é muito importante que tenha um financiamento para que chegue o desenvolvimento no país. A gente viu isso agora recentemente, né, com a pandemia de Covid-19. E também é muito importante que se dê ciência à sociedade, isso as universidades estão se forçando a fazer, estão aprendendo a fazer, o quanto de impacto essas pesquisas têm chegado ao país. Não somente em termos de produção científica, de artigos, de livros, de resultados teóricos, mas sim, as pesquisas têm promovido, de fato, impacto científico. Então, por exemplo, nós vimos vacina aí na Covid-19, mas não só isso, né? Medicamentos e outras áreas também, mas também muito impacto tecnológico, social e econômico. Muitas das ferramentas tecnológicas
que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, muito das práticas sociais e econômicas, elas vêm de pesquisa da universidade, em especial no Brasil, de novo, né, das pesquisas de mestrado e doutorado, que são feitas majoritariamente nas universidades públicas. Com certeza, né, professora Fátima? A pesquisa científica também tem esse trabalho, né, esse lado de impulsionar também o progresso. E a gente sabe que também o ensino superior tem enfrentado, né, muitos desafios nos últimos anos, cortes no orçamento. Como que isso também tem afetado a produção científica? É bastante complicado, né? Porque o que a gente tem um estudo sendo feito agora dentro da Universidade de São Paulo que mostra o quanto diminuiu a procura por mestrado e doutorado. E majoritariamente essa procura se dá porque o valor da bolsa está muito pequeno, né? Então o aluno ele precisa trabalhar, principalmente num grande centro hoje como São Paulo. O aluno precisa trabalhar e você trabalhando integralmente e ainda se dedicar à pesquisa seria você ter capacidade para manter 2 empregos, porque a pesquisa científica ela exige uma dedicação de uma certa quantidade de tempo que nem sempre o aluno que trabalha em tempo integral numa empresa, por exemplo, consegue se dedicar, né? Então, é importante que a gente tenha esse financiamento, e um financiamento não só para manter laboratórios, compra de material, compra de insumos, manter equipamentos, mas também que possa manter o aluno de mestrado e doutorado com uma bolsa que seja justa, que ele consiga sobreviver com essa bolsa principalmente em grandes centros, né? E o que a gente vê hoje é que o mestrado e doutorado, ele tem sido, sim, uma forma de ascensão social, de inserção social e ascensão social. A gente vê muitos alunos tendo as suas vidas transformadas hoje, porque fizeram mestrado, doutorado, e com isso eles conseguem boas colocações no mercado de trabalho, não só dentro das próprias universidades, mas também nas empresas, que estão valorizando muito o aluno qualificado com mestrado e doutorado, né? Então, esse financiamento aí, ele é fundamental para que a pesquisa sobreviva e os resultados cheguem na sociedade. E outro ponto importante também, né, em todo esse contexto que a gente está conversando, professora Fátima, é que com essa queda de investimentos na ciência, na tecnologia, né, nesse espaço para ajudar os estudantes a desenvolver as suas pesquisas de mestrado, de doutorado, o que a gente vê, né, que o Brasil também está perdendo esses talentos para outros países, né? Queria que a gente falasse um pouquinho desse fenômeno chamado de fuga de cérebros, professora. Muito. Nos últimos anos, a universidade também tem feito esse levantamento. A Universidade de São Paulo ainda ela é um atrativo, né, devido à sua reputação. Mas mesmo assim, na Universidade de São Paulo, ela não ficou ilesa. Então, nos últimos anos, nós tivemos muitos docentes que pediram demissão. Alguns, né, principalmente na área tecnológica, foram para empresas, mas não só universidades, empresas brasileiras, mas empresas internacionais, tá? E vários foram para pesquisa, fazer pesquisa em universidades e centros de pesquisa internacionais. Então, esses números aumentam a cada ano. E o que é mais triste é que é um profissional muito bem formado, com o dinheiro do contribuinte, ou seja, é pessoa que fez mestrado e doutorado sendo financiado com dinheiro de impostos e depois nós entregamos esse profissional de altíssima qualidade para desenvolver outros países ao invés de segurá-los aqui, desenvolver os nossos, né? Então, é urgente que a gente repense em políticas que possam manter essas pessoas muito bem formadas, muito altamente qualificadas em várias áreas no Brasil. Caso contrário, dentro de alguns anos, o nosso desenvolvimento já está sofrendo consequências, mas as consequências serão maiores, né? E às vezes, talvez as pessoas que nos assistem, elas não têm a dimensão, mas que consequências têm essas? As nossas empresas não conseguem, por exemplo, manter uma concorrência tecnológica com empresas do exterior. Por quê? Porque precisam de pessoas qualificadas e que não dominam tecnologias, não dominam conceitos, não têm uma formação altamente qualificada, porque as pessoas estão indo embora, né? Então, isso tem consequências para o desenvolvimento do país, não em longo prazo, mas já em curto e médio prazo. A gente precisa ter atenção a isso e ter política para manter esses cérebros aqui no país.
Para finalizar a nossa conversa aqui, doutora Fátima, professora Fátima, queria que a gente falasse também, né, sobre como fomentar essa produção desse pensamento científico já nos estudantes ali mais novos, né, chegando na graduação. Qual que é a importância de proporcionar isso, né, esse pensamento crítico desses estudantes está voltado também para a produção científica desde cedo? Acho que a primeira coisa é a gente saber divulgar, e a universidade tem feito isso por meio de projetos de extensão, o quanto que a ciência é importante no dia a dia. Então, não é uma coisa distante, né? Então, quando a gente está com o celular na mão, por exemplo, tudo que está ali é ciência. Desde a bateria que foi criada para durar mais, a comunicação, as ondas que são necessárias, as torres de celular, tudo isso é ciência, né? Então, acho que a principal é nós fazermos projetos e políticas públicas que tragam os estudantes de ensino básico, de ensino médio, para saber o que é ciência, o que a ciência pode trazer para o dia a dia e como que a ciência se aplica no dia a dia, né? Então, isso se faz, sim, com um esforço da universidade, mas também com um esforço de políticas públicas, né? E para que a gente possa incentivar o aluno desde criança a estar em contato com a universidade, a verificar que é possível ser cientista. Então, hoje tem um mito de que o cientista é uma pessoa extremamente inteligente, que é inalcançável. Não, né? A ciência é para todo mundo. Tem ciência em todas as áreas, tem ciência na área de exatas, tem ciência na área de biológicas, tem ciências na área de humanas. A ciência não existe só na área de biológicas, na área de saúde, que é o mais divulgado, mas qualquer área que a criança ou adolescente se identifique, é possível fazer ciência, né? A gente sempre fala que existe ciência de A a Z, desde a agronomia até a zootecnia, passando por todas as ciências do alfabeto. Então, o aluno, por exemplo, que gosta da área de comunicação, tem muita ciência na comunicação. O aluno que gosta da área de sociais, né, de sociologia, tem muita ciência na sociologia, assim como tem na biologia, na medicina, na computação, nas engenharias, né? Então, é importante que se saiba isso e é importante que a gente valorize o profissional, né, professor e pesquisador, desde aquele que atua no ensino básico, passando pelo ensino médio até pelo ensino superior. Então, do meu ponto de vista, só por meio da valorização do profissional que a gente consegue tornar a carreira de cientista atrativa para crianças e adolescentes que hoje têm esse desejo, né? As carreiras também precisam ser atrativas e isso linka com aquela questão da fuga de cérebros, né? Se a gente não tem uma remuneração adequada e não compensa esse profissional altamente qualificado, que se especializou e se dedicou a vida toda, a gente perde cérebros e não incentiva que novos cérebros sejam formados aí no país. E isso, obviamente, culmina de novo no desenvolvimento do país. Professora Fátima Nunes, muito obrigada pela conversa, né, pela disponibilidade de nos atender. Professora Fátima, que é coordenadora